Muito obrigado, senador. Eu cumprimento a todos e a todas. Meus cumprimentos aos senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores. E o senador Paim, que preside essa mesa, né, que, na verdade, na semana passada eu lhe procurei, que eu queria ter uma conversa sobre a minha expectativa em relação à crise, né, e acho que é possível construir uma saída mais adequada que seja diferente do enfrentamento que está se Estou em toda a disposição de Vossa Excelência, hoje, amanhã, quando quiser. Está se desenhando a possibilidade de um confronto e não me parece uma causa que se sustente. Não há razão para a gente ir às ruas para se degladiar, para se enfrentar por uma causa que não me parece justa. Os dois lados em discussão, os dois lados que disputam o poder não nos merecem. Essa que é a grande verdade. É por isso, senador Paim, logo depois que eu descer da tribuna, a gente vai conversar. Eu já peço uma audiência pública aqui para Vossa Excelência, para a gente poder, então, aprofundar esse debate. Nem que Vossa Excelência não pedisse, eu ia solicitar a Vossa Excelência que a gente conversasse um pouco. Eu estou tão preocupado quanto Vossa Excelência. As suas primeiras palavras já dão o norte. Eu tenho certeza. Eu considero que muitas cabeças pensando num debate aberto, num debate à luz do sol, não é? Transparente, eu tenho convicção que nós podemos sair grande da crise. O problema não basta sair da crise, nós temos que sair grandes da crise. Isso, não é? Acho que o Brasil tem essa possibilidade de dar esse passo adiante fundamental para os nossos. Nós, né, lutamos aqui para os nossos netos, para os nossos filhos, não é? Para as gerações futuras. Então, nós precisamos, sim, dar uma demonstração de que nós temos responsabilidade política. Portanto, senhor presidente, mas hoje eu vou abordar aqui um tema que é o tema do meu Amapá, do meu estado. Vossa Excelência está vivendo esse problema lá no Rio Grande do Sul, mas nós somos um estado jovem. O Amapá foi criado pelas disposições transitórias da Constituição de 1988 e a primeira eleição aconteceu em 1990 e o Estado foi instalado, o primeiro governo se instalou em 1991, dia 1º de janeiro de 1991, e durante muitos anos os encargos com a folha de pessoal foi bancado pela União. Então, isso aí é notório e havia, digamos, uma sobra de investimento e essa sobra de investimento durante meus 8 anos, essa sobra de investimento foi transformado em belíssimas escolas, escolas com piscina semiolímpica, com quadra poliesportivas. Essa sobra de recursos foi transformado em estradas, em rede de energia elétrica, rede de esgoto, rede de água. Eu deixei o governo em 2002 e o governo que me sucedeu fez uma gestão desastrosa. Concentrou esses recursos que antes iam para investimentos na contratação de pessoal. E aí fez contratos administrativos, inchou a folha de pagamento, mas foram os anos onde a economia brasileira crescia e a receita do Estado crescia a ordem de 20% ao ano. Então, era um tempo de bonança. Mas, nesse tempo de bonança, o governo, em vez de usar os recursos para consolidar uma infraestrutura para a atividade econômica, para o desenvolvimento, passou a contratar gente. Esse governador foi substituído por Camilo Capiberibe, que fez uma administração austera, equilibrou as finanças públicas, recuperou a credibilidade do Estado e passou a fazer grandes investimentos. E é evidente que romper com o clientelismo político nesse país, romper com o patrimonialismo, tem um custo muito alto. Aqueles que controlam os orçamentos públicos, e a gente está vendo agora, com a Operação Lava Jato, está revelando para a sociedade brasileira
o patrimonialismo, o sistema político que se alicerçou em cima da corrupção. É um sistema, não é um desvio de conduta pessoal. É um sistema que começa no federal e vai até a associação de moradores, a troca de favores, não é? O compadrismo, a contratação de cabos eleitorais. E esse governo do PDT, o governo de Valdez Góes, terminou eleito em 2014 em cima de promessas absurdas. Provocou na população, o resultado das suas promessas é muito parecido com o da presidente Dilma. O presidente Dilma chegou ao requinte de baixar a energia elétrica em 2014 para, nos primeiros dias do seu governo, aumentar o preço da energia elétrica. Esse é um governo que é indefensável, não é? E o governador Valdez Góes fez exatamente a mesma coisa, que ia cuidar das pessoas. E nesse final de semana, veja só, presidente, nesse final de semana, ele anuncia que vai parcelar o salário de março. Ora, ele podia ter anunciado antes, para que o funcionário público, o assalariado, vive do seu salário. Ele não pode prescindir no final do mês de receber aquilo que lhe é devido. E ele anuncia nesse final de semana que vai atrasar, pela primeira vez na história do Amapá, vai atrasar pagamento de salário do servidor público. Isso é uma coisa que, no mínimo, um vexame, uma vergonha. Isso é inaceitável, um Estado jovem como é o Amapá, mas é o descalabro. É esse conceito de que a política é para fazer favores aos amigos. Ele encheu a folha de pagamento em 2014, a folha de pagamento era da ordem de 140 milhões, 145 milhões de reais. Bateu em 180. No ano de 2015, a folha de pagamento cresceu em 200 milhões. Evidente, mas não é porque ele tenha dado aumento ao servidor, não, ao contrário, ele está praticando um arroxo salarial brutal. Ele empregou os cabos eleitorais, fez contratos administrativos, criou novas secretarias, ampliou os cargos em comissão, um exagero, um absurdo, e agora anuncia esse inaceitável atraso de pagamento com parcelamento dos salários. Então, isso eu trago aqui o meu protesto e a minha solidariedade aos servidores públicos que vão sofrer com essa decisão insensata, não é, de um governante que perdeu totalmente o controle das finanças públicas. Ele não tem controle e toma as decisões mais equivocadas. Além do mais, é um governo fragilizado que não resiste à pressão de uma Assembleia Legislativa que também responde, a maioria dos deputados, 80% dos deputados que compõem a Assembleia Legislativa, respondem ações criminais no Tribunal de Justiça. 15 dias atrás, o presidente da Assembleia Legislativa, afastado, o deputado Moisés Souza, foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão, juntamente com o deputado Edinho Duarte, ex-secretário da mesa da Assembleia. A Assembleia consome uma fortuna, juntamente com o Tribunal de Contas, são mais de 200 milhões. Imagine 24 deputados, um Tribunal de Contas, que, na verdade, é o braço técnico, é uma auditoria de contas, não pode gastar uma fábula, não é como eles gastam. Então, 200 milhões... Na verdade, um excesso de dinheiro que, com a metade desse recurso, eles poderiam fazer um belíssimo trabalho. Eu aproveito para fazer um apelo aqui na casa aos senhores senadores e senhoras senadoras. Está tramitando aqui, e está na CCJ, a PEC 30 de 2012. A PEC 30 de 2012. Dei entrada nessa proposta, que é uma proposta de emenda constitucional para tentar reduzir o apetite das Assembleias Legislativas e dos tribunais de contas do nosso país, que, ao longo desses últimos 10 anos, cresceram em 50% os seus gastos acima da inflação. Então, qual é a minha proposta, senhor presidente?
A minha proposta é que a partir dos gastos de 2013 se reponha apenas o índice de inflação. Os gastos, considerando os gastos de 2013, então, na hora da promulgação, a partir daí, as assembleias e os tribunais de contas só teriam direito à reposição com base no índice de inflação, né? Porque as assembleias e os tribunais de contas, eles não têm atividade diferentes a cada ano, são as mesmas atividades. As assembleias legislativas, elas têm a responsabilidade de legislar e fiscalizar o executivo, assim como nós aqui no parlamento. Mas essa Assembleia Legislativa, para que os senadores e senadoras tenham uma ideia, em 2013, senhor presidente, para você ver o seguinte: se faz uma farra com dinheiro público, não imagine que é só o petrolão que preocupa. Não, o petrolão é uma amostra maior e chama atenção porque é no plano federal. Mas nas prefeituras, nos governos estaduais, o desperdício de dinheiro público é gigantesco, não é? A Assembleia Legislativa do Amapá, em 2013, pagou aos seus 24 deputados, em diárias de viagem, 17 milhões e meio de reais. 17 milhões e meio. Nesse mesmo ano, eu tive a preocupação de levantar o Senado Federal, que tem 81 senadores, mais de 10 mil servidores públicos. O Senado Federal gastou, em 2013, em diária de viagem, 1 milhão e 200 mil reais. A Câmara Federal, com seus 513 deputados e mais de 18 mil servidores, gastou 2 milhões e 900. A Assembleia Legislativa do Amapá, com 24 deputados, uma população de 750 mil habitantes, gastou 17 milhões e meio em diárias de viagem. Aí veio o governador, em vez de pôr ordem na casa, em vez de disciplinar os gastos, ele decide parcelar salários de trabalhador. Isso é absurdo, inaceitável, porque nós temos... E uma outra questão, e não me venha dizer que está parcelando porque houve queda na arrecadação dos recursos federais. Não é verdade. Houve crescimento, o fundo de participação cresceu, não cresceu como antigamente, a 20% ao ano, mas cresceu minimamente, o que permitiria um equilíbrio nas contas públicas. Mas ele exagerou, contratou os cabos eleitorais todo dia, ele não tem noção, eu tenho convicção que ele não tem noção de quantas pessoas hoje ele já contratou nesses contratos temporários e também na criação de novas secretarias, de novos cargos de confiança, enfim, finalmente é um exagero. Finalmente eu gostaria de dar uma notícia boa também, porque a gente não vive só de notícias desagradáveis, não é? Eu fui comunicado pelo ministro da Saúde de que foi transferido, depositado nas contas do governo do Amapá, a importância de 5 milhões 120 mil reais para equipar 2 unidades de saúde fundamentais, o Hospital de Especialidades e o Hospital de Emergência do nosso estado. Vai, inclusive, comprar equipamentos, camas, equipamentos de imagem, aquilo que o hospital necessita para poder atender melhor a população. E também a deputada Geraete acabou de me comunicar que o ministro comunicou a ela de que teria depositado na conta do governo do Amapá 4.462.000 reais também para compra de equipamentos para 3 municípios, sendo o município de Santana, para o hospital do município de Santana, que vai ser equipado com esses recursos, e também para o hospital de Porto Grande e Serra do Navio. E aqui eu aproveito para comunicar, senhor presidente, que nós trabalhamos mobilizando a sociedade para o exercício do controle social.
a partir da lei da transparência, da lei complementar 131, os entes públicos foram obrigados a colocar todos os seus gastos na internet. Então, hoje é possível saber que esse dinheiro que o Ministério da Saúde transferiu para a conta do Estado, a gente pode acompanhar pelos portais de transparência. E mais, nós vamos criar um comitê de acompanhamento da aplicação desse dinheiro, um comitê público formado por cidadãos e cidadãs que querem melhorar a saúde, para que esse dinheiro seja corretamente aplicado. Não dá mais para confiar nas nossas instituições. Elas nos levaram para essa crise. Quem nos levou para a crise foram as instituições que a sociedade criou. Então, eu sei que é uma sobrecarga de trabalho para todos nós, mas nós vamos ter que, daqui para frente, fazer o controle social desses gastos. Nós temos um belo projeto que nós estamos trabalhando já com essa metodologia, onde os beneficiários do projeto, que é o projeto Igarapé Sustentável no Distrito da Fazendinha, os beneficiários, senador, eles acompanham cada passo do dinheiro e das obras. Eles vão olhar tudo o que está sendo feito. Tem um grupo de WhatsApp, onde eles colocam todas as informações relativas a esse projeto. E nós vamos criar também um grupo de acompanhamento para esses recursos da saúde. Eu vou marcar uma audiência com a secretária de saúde, vou lá com ela para a gente conversar sobre as licitações, porque eu conheço esses assuntos de saúde, eu conheço. Isso aí são máfias que tem no Brasil todo, para vender equipamento, para vender remédio, e a gente vai se livrar disso na hora que nós organizarmos a comunidade para fazer o acompanhamento passo a passo da aplicação do dinheiro. Senhor presidente, eram esses os dois temas que eu gostaria de tratar nessa tarde, um muito delicado, um que nos deixa profundamente irritado. Eu fui governador, eu conheço o orçamento do meu estado de cabeça. Eu sei quanto nós arrecadamos lá em 1994 e eu sei quanto nós arrecadamos o ano passado. Portanto, o que eu falo com a convicção e com o conhecimento. Esse atraso de salário é uma irresponsabilidade. É uma demonstração clara que o Brasil precisa mudar e que essa investigação em curso, a investigação da Lava Jato, a investigação do Amapá, chamada Eclésia, ela precisa avançar. E, além disso, é preciso punir, sim, todos aqueles que desviam o recurso público, que hoje ninguém consegue mais fazer a separação entre um político correto, um político honesto e um político desonesto, porque a impunidade não permite que o cidadão separe as coisas. Então, só a ação jurídica, a ação judicial firme, punindo aqueles que praticam desvio de recursos, de um lado, e o controle social de outro, é que nós vamos dar o salto adiante que a gente precisa para fazer desse grande país, um país de 205 milhões de brasileiros e brasileiras, um país da diversidade, um país de grandes riquezas naturais, que seja um país justo para todos nós. Muito obrigado.